Segunda-feira é dia de consultório médico, mas hoje será diferente. Vamos falar sobre a importância da cirurgia plástica na saúde. Já sabe que pode participar com este tema. Basta que ligue o 910-106-359. Se preferir, pode fazê-lo através do Instagram da Nossa Tarde. Mas antes de conversar com o médico cirurgião, David Sanz, vamos conhecer o caso de Mariana Leal e Paulo Ruivo, que graças a este tipo de cirurgia conseguiram melhorar muito a sua saúde e qualidade de vida. Eles vão contar-nos tudo. Olá, boa tarde, bem-vindos à Nossa Tarde. Obrigada. Ora, vou começar por conversar com a Mariana, que é uma menina muito linda que está aqui ao lado, para tentar perceber, Mariana, contar-me um bocadinho da sua história. Qual era o problema de saúde que tinha e o que é que isso implicava na sua qualidade de vida? Então, eu tinha o queixo, como se diz, para a frente, era muito pronunciado, e os meus dentes de baixo ficavam à frente dos de cima, não tinham uma boa oclusão, e sentia muitas vezes dores aqui na articulação, perto da orelha, sentia estalos e sentia às vezes... Estamos a ver as fotografias, é uma diferença. Os músculos um bocadinho cansados, era um bocadinho desconfortável. Sim, mas acredito que tenha passado grande parte da sua infância. A sua operação foi com que idade? Foi há 1 mês e meio. Há 1 mês e meio, está ótima, nem parece que foi há tão pouco tempo. E, portanto, passou grande parte da sua infância e juventude, efetivamente com um queixo pronunciado, e independentemente das dores que sentia naturalmente, também havia um outro lado estético que não lhe agradava nada, não é? E nós sabemos que as crianças na escola acontece o que acontece, não é? Tudo o que é diferente. Que recordações é que tem dessa fase? Agora que já passou. Sim, agora já passou. Lembro-me de, às vezes, pessoas que eu não conhecia, não eram os meus amigos, mas pessoas que eu conhecia casualmente, que não me conheciam, às vezes mandavam um comentário do género tens o queixo grande, coisas parecidas. E nessa altura eu também não gostava de aparecer em fotografias ou em vídeos, especialmente de lado, porque se notava ainda mais o queixo. E quando é que encontrou o médico que mudou a sua vida? Foi a minha dentista que me recomendou o Dr. Sanz, porque desde pequena fui seguida pela minha dentista, por causa do problema. E quando chegou a esta idade, porque eu tive de esperar até aos 18 anos para poder ser operada, quando terminou o crescimento, e então nessa altura ela recomendou-me o Dr. Sanz. E como é que foi as primeiras consultas e teve ou não medo? É porque, apesar de tudo, quer dizer, é sempre uma operação... Sim. Ficamos a pensar, se correr tudo bem vai ser espetacular, mas isso não corre, não é? Sim, no início fiquei mais tranquila, mas quando se aproximou a data da cirurgia fiquei mais nervosa. Mas inicialmente não tinha medos, estava completamente à vontade, tranquila. E a partir do momento que foi operada, como é que foi o pós-operatório? No pós-operatório não tive dores, ao contrário do que se pode pensar. Pois. A parte mais complicada foi realmente a parte da comida, porque no início tem de ser tudo à base de sopas ou papas, e depois a posição para dormir, porque nós temos que dormir quase sentados, entre 45, mais ou menos, 45 graus, e como é muito tempo nessa posição, é um bocadinho desconfortável. Pois, acredito. Hoje em dia, as dores, como é que ficaram? Até agora, tudo ok, nada de dores. Nunca mais voltou a ter dores? Não. Que bom. E quando se olha ao espelho, o que é que sente? Gosto. E agora, daqui a uns tempos, tira o aparelho também? Sim. Eu também usei um aparelho desses mais ou menos com essa idade. O dia em que se tirou o aparelho, nunca mais se esquece na vida. Porque eu lembro-me de entrar no autocarro, quando apanhei o autocarro a sair do dentista, e olhei para o espelho do motorista e fiquei o tempo todo assim. Bom dia! A mostrar os dentes a toda a gente, tal era a minha felicidade. Portanto, ainda vai sentir-se com certeza melhor ainda. Sim. Vamos agora conhecer a história do Paulo Ruivo. Olá, Paulo, boa tarde, bem-vindo também. Qual é que era o seu problema de saúde que mudou com a intervenção? Mudou muito. Eu tinha também o queixo um bocadinho recuado e tinha outro problema que era um desafio que eu tinha todos os dias. Era ao dormir e ao acordado. O que é que era? Era a apneia do sono. Eu tinha a apneia do sono. Ao dormir era auxiliado por uma máquina que vamos usar a dormir. E ao acordado, era que eu também tinha as narinas muito entupidas e a rouquidão e muita tosse. E quanto mais eu dormia, pior era. Porque o meu era auxiliado por uma máquina, acordava muitas vezes com dores de cabeça e febre, porque não era a respiração que se devia ter, porque eu respirava pela boca. Como tinha as narinas entupidas, respirava pela boca. E disse que eu tinha tal comichão na garganta e a tosse.
a tosse acompanhava muito... Todos os dias. Tu- É que já nem sabia o que era viver sem tosse, não é? Já Exatamente. fazia parte. Já fazia parte, a tosse fazia parte de mim já, e as narinas entupidas. Porque estava entupido. Porque E isto nós, estava... com a narina entupida, também ficamos com uma voz completamente diferente, Exatamente, não é? exatamente. E como, como isto estava mais recuado, apertava, era como ela, apertava um bocadito e depois a respiração não passava. Sim. E depois passou vários anos assim, Muitos a dormir anos, mal. muitos anos. E a estar acordado mal, porque quem dorme mal Sim, depois sim, também não sim. está bem acordado, não é? Assim, era um desafio que eu tinha, que eu conduzo muito, era um desafio que eu tinha ao volante. Pois, claro. Isso era, a apneia do sono era um desafio enorme. Agora estou livre, sou livre. E quando é que foi a operação? Foi há 3 anos. Há 3 anos. As coisas mudaram logo? Mudaram logo. Foi? Foi. Completamente. Logo a seguir à operação já respirava logo. Respirava pelo nariz. Apesar que eu tinha a boca ainda atada, porque, por causa da cirurgia, mas ao respirar pelo nariz já era outra pessoa. Que maravilha. Já não tem apneia do sono. Já não tenho apneia do sono. E quando diz a alguém que foi operada à mandíbula e curou esta apneia obstrutiva do sono, que é efetivamente o nome para esta, e diz que foi uma cirurgia plástica, as pessoas nem acreditam. Exatamente. Acham estranho, como eu não, aliás, não temos cicatrizes nenhumas, e como é que isto foi feito. E como é que foi feito? Bem, daqui a pouco já vem o médico, já fala com ele, que é mais fácil. Isso é melhor. Mas de qualquer das formas, como é que foi feito? É porque não havendo cicatrizes também não teve tantas dores, não é? Não tive dores. Não Lá tive está. dores. Isto é feito por dentro. Acho que parte o osso, puxa para a frente Sim. e depois leva umas placas, o próprio osso depois acompanha e ficamos assim. Maravilha. Ou seja, dá 3 anos a esta parte à outra. Oh, sim, exatamente, completamente. E eu vi, tem uma aliança de casado. Não tenho assim nenhum. Ah, não, olha, Mas então é que eu já o estou a ver casado. Mas sou casado. É casado? Olha, então a sua mulher deve estar toda contente da vida. Exatamente, ela se acompanhou a diferença. Porque uma pessoa que dorme com alguém que ressona toda a noite, não é? Exatamente. De repente agora dorme que é um show. Exatamente. Olha, Eu sou tinha, mulher- tinha sempre 2 companhias, que era a mulher e a máquina. Exatamente. Agora não, agora é só a mulher. Agora só a mulher. Olha, vamos chamar aqui o médico cirurgião David Santos, ele vai juntar-se à nossa conversa para tentarmos perceber tudo isto. Um grande aplauso, por favor, doutor. Olá, muito obrigada. Pode sentar-se. Muito bem-vindo à nossa tarde. Muito obrigado. Obrigada por estar connosco. Normalmente, quando nós falamos de cirurgia estética, estamos sempre a falar sobre eu vou pôr um botox, ou vou pôr ácido hialurónico, ou vou sentir-me mais jovem. Nada contra, cada pessoa, o que é importante é que se sinta feliz. Mas este lado da cirurgia plástica, que é adaptada à saúde, é menos falado, não é? Sí, de facto é un área, entra dentro da área de cirurgia maxilofacial, tamén é realizado por outros profesionais capacitados dentro da área, nomeadamente en algúns grupos cirurgia plástica, mas basicamente é un procedimento de cirurgia maxilofacial. O que se trata é alterar a função e a estética con cirurgia ósea. E isto é aquilo que se chama comunmente cirurgia ortognática. Basicamente, os procedimentos que fizemos en estes 2 amigos foi cirurgia ortognática. Sim. Então, mas se olharmos para o caso da menina, peço desculpa, Mariana, se olharmos para o caso da Mariana, quer dizer, ela tem 18 anos, é uma miúda linda, não é? Para além daquele queixo ser efetivamente pouco estético, dava-lhe imensas dores, não havia necessidade nenhuma de viver assim. Quando ela chegou perto de si a primeira vez, o que é que pensou? Vamos resolver isto. Eu pensei que era o caso que qualquer cirurgião maxilofacial que tem expertise nesta área queria, porque realmente eu via a beleza dela e veia que ia alterar a função. E era um caso que, hoje em dia, com as técnicas que há em termos de planificação 3D, era um caso muito linear para poder resolver. Hoje em dia fazemos tudo customizado, antes de entrar no bloco operatório, já temos tudo programado para quando chegamos a executar a cirurgia, sabemos perfeitamente o que vai acontecer, ou seja, nada é uma cirurgia totalmente milimetrada. E esta questão de não haver dores no pós-operatório também é uma grande novidade, não é? Bom, isto foram muito tempo de desenvolvimento nesta A área. ciência avançou muito. Basicamente, isto da planificação pré-operatória é um dos segredos, ou seja, minimiza, ou seja, faz mais curto o tempo operatório. E depois no intraoperatório temos fármacos novos que se optimizam e no pós-operatório imediato começamos logo com uma terapêutica muito rápida de fisioterapia. Isso, na nossa experiência, encurta imenso o tempo pós-operatório e o incômodo, o edema e todas estas situações. Aliás, ela leva 1 mês e meio operada e praticamente tem uma função normal. Pois, exatamente. E o que a pessoa estava à espera é de ver ainda alguma coisa negra. Ela está maravilhosa. No caso do Paulo.
O caso do Paulo era un caso onde que precisábamos de máis tempo para programar a cirurxía, porque era un caso onde tiña a mandíbula para atrás. Vou dizer que, para além da mandíbula, normalmente tamén se ten que facer alterações nos maxilares. Por exemplo, no caso de Mariana, temos que levar o maxilar para a frente tamén, para além de mandíbula para atrás e o queixo para atrás. No caso do Paulo, temos que levar todo para a frente. E isto por qué? Porque no caso da apnea obstrutiva do sono, o que se põe en questão é que a língua, durante a noite, obstrui a vía aérea. Então, tudo que vai, ou seja, a língua está ancorada na mandíbula. Então, se nós levamos o complexo maxilofacial para a frente, conseguimos desobstruir esta parte da vía aérea superior para que consiga ter uma boa respiração à noite. Então, no caso do Paulo, precisamos de fazer dois momentos, porque precisamos de uma atuação urgente, porque todos sabemos que a apneia obstrutiva do sono é uma patologia que não só tem um problema moderado, ligeiro, funcional, sino também um problema muito grave, porque em qualquer momento pode ter um problema cardíaco, um problema, um ictus, e isto é uma situação que se Não tinha é que só resolver. ressonar, atenção, não é? Não, A apneia do sono pode ser muito a apneia grave. obstrutiva do sono é um problema quando se trata de apneia obstrutiva do sono, temos graus, leve, moderado e grave. Quando tratamos de apneas graves, nós temos que actuar de imediato, porque está em risco, e sobretudo em pessoas que não se adaptam ao BiPAP ou CPAP, temos que actuar... Que é aquela máquina? Temos que actuar de imediato, porque obviamente uma, 2 noites, ou seja, um período prolongado sem o aparelho pode pôr em risco, e no caso dele também era uma situação profissional, faz muitos quilómetros de carro, de caminhoneta. E sonolento? E pode ir sonolento e precisa deste meio para viver, não podia prescindir do seu meio de trabalho. Claro. Perguntarão as pessoas lá em casa, se eu soubesse disto, já tinha posto o meu marido ou a mim própria há muito tempo em lista de espera. 2 questões. Há muita lista de espera. Segunda questão, é caro? É muito caro? Bem, lista de espera, ou seja, eu trabalho só no privado, só na minha clínica, no Instituto Português da FAS. E na lista de espera nós temos aproximadamente, programando as coisas, porque precisamos de um tempo de ortodontia, podemos planificar a cirurgia praticamente quando o paciente quer. E a questão do preço depende do tipo de cirurgia que uma pessoa, ou seja, que precise. Se é só movimento mandibular, se é só movimento do queixo, ou se é totalmente toda a parte, o maciço facial, maxilar, mandíbula e queixo. Quando as pessoas pensam em cirurgia, ainda procuram, por exemplo, na sua clínica, procuram o doutor mais por uma questão estética ou por uma questão de saúde? É uma boa pergunta. Realmente, uma percentagem muito alta continua a procurar pela parte estética. Sim. Realmente. E normalmente o quê? Em particular? Procuram, o que a Mariana escreveu muito bem, procuram poder fazer uma foto, poder sorrir, ter um sorriso mais bonito, poder fazer fotos de perfil, não ter uma autoestima melhor. Realmente, os problemas de alterações do desenvolvimento do maxilar ou mandíbula realmente trazem problemas muitas vezes de autoestima ou uma simetria facial óssea. Trazem problemas de autoestima enormes, onde as pessoas não se conseguem manifestar como elas querem. Então é um dos motivos principais, basicamente estética. Se vamos a fazer um cómputo, podia ser 65%, 75% e o resto seria uma questão funcional. Normalmente é uma mistura das duas. Sim. Já que se mexe num sítio, mexe no outro, lá como se costuma dizer, Sim, não é? nós temos uma visão privilegiada de toda a parte orofacial e também da parte nasal, portanto conseguimos fazer uma cirurgia endonasal desde este tipo de cirurgia também. Normalmente também, neste tipo de cirurgia, também trazemos o nosso otorrinolaringologista para que faça, no mesmo tempo, muitas vezes, uma microintervenção para liberar também a parte nasal. E, por exemplo, quando olhamos aqui para a Mariana, ela teve que esperar pelos 18 anos para, não só para os dentes estarem todos como deve ser e como vai ficar em adulta, para os ossos também pararem de crescer, etc. Isto não se aplica a crianças, este tipo de cirurgias? Não. Nas crianças, normalmente, ou seja, até os 12 anos, normalmente se tenta alterar a posição dos maxilares com aparelho ortopédico ou aparelhos funcionais. Normalmente até os 8, 10, 12 anos, até o pico de crescimento puberal, nós podemos fazer alguma intervenção para que o problema não seja tão grave. Normalmente, se não há um problema muito importante de desenvolvimento, como pode ser um síndrome de Crouzon ou outro tipo de patologia. Esperam até ter 18 anos, não é? Nós esperamos, utilizamos tratamentos ortopédicos, claro, funcionais, até que a criança, ou seja, a pessoa seja maior de idade, ou alcance a maioria de idade, ou perto disso. Muito Podemos bem. perfeitamente orientar uma cirurgia por 17 anos. Eu recomendo, por uma questão de madureza pessoal, Maturidade. maturidade,
utilizar os 18 anos. Muito bem. Temos a primeira chamada. Nós depois, entretanto, o doutor vai continuar connosco. A Cecília Jesus liga-nos do Barreiro para colocar uma questão acerca deste tema do nosso consultório médico de hoje, que é a cirurgia da face. Boa tarde, Cecília. Cecília? Opa! Não, eu estou a ouvi-la, não precisa. Opa, não foi mal, a comparar com há 2 ou 3 semanas. Olá! Olá! Boa, Cecília, pode colocar a sua questão, por favor. Olá, Tânia. Sou sua fã, gosto muito de si e queria falar com o doutor sobre Obrigada. um problema Força. que eu tenho nos meus olhos. Muito bem. Eu ando no hospital aqui de Barreiro, mas já fiz 2 cirurgias à parte de baixo dos meus olhos porque as pestanas metem-se para dentro. E a primeira cirurgia durou-me só 3 meses, a segunda durou-me também mais uns meses e já tenho os olhos outra vez a chorar e com as pestanas para dentro. E disseram que, e já foi uma outra médica, porque a doutora Diana é que me tem feito as cirurgias, que talvez cortando a pelezinha aqui por baixo das pestanas fosse melhor do que as cirurgias que eu tenho feito, que é cozer. Eu sinto a agulha e tudo, é umas dores horríveis, a cozer o nervo das pestanas e não têm dado resultado. A doutora Diana agora diz que agora faz-se com anestesia geral uma fraquinha e tal, mas eu já não quero ser operada. Cecília, vamos ouvir então o que é que o doutor tem para dizer, está bem, sobre o seu caso? Está bem, está bem. Obrigada. Obrigada. Bem, o caso, muito obrigado, Cecília, pela tua pergunta. Se eu percebo muito bem, tem um problema de obstrução dos canalículos lacrimais. Isto há vários, ou seja, é complicado fazer a avaliação assim por telefone, neste caso clínico em concreto, mas basicamente, ou seja, a obstrução pode acontecer desde o início do canal lacrimal hasta a parte sinusal, até a parte interna. Isto normalmente se resolve se este é o problema, se não há um problema acrescentado a nível de retrasa cutânea, se resolve com uma cirurgia que se chama dacrocistotomia, que é em uma parte importante dos casos, que é introduzir um canalículo de silicona, se faz uma desobstrução total até a entrada na parte nasal da parte lacrimal e então fica ali o canalículo de silicona durante um tempo para fazer um novo canal. Depois se extrai e normalmente esta é a solução que está indicada. Pois, que eu ponho um adesivo a puxar as pestanas para baixo em casa para poder ver alguma coisa melhor, por exemplo, a ler e isso, tem que ter um bocadinho de adesivo a puxar-me as pestanas para fora, porque não consigo ver, chora, os olhos choram, sei lá, e picam a vista, fica toda encarnada, e então a doutora Diana quer-me fazer outra vez essa operação, mas eu, como não me saiu bem na primeira nem na segunda, estou a pensar o que é de fazer à minha vida. Então, olha, se conseguir, vá aqui ter com o doutor. Sim. Sempre é diferente, não é, Cecília? Pois é. Cecília, ou seja, o que parece que o interpreto que tens por telefone é uma obstrução dos canalículos lacrimais bilateral. Não há, ou seja, normalmente os olhos sempre são lubrificados, mas toda essa lágrima é recolhida em um canal e depois vai todo o tempo um circuito até o seio, ou seja, a parte nasal. Então, a qualquer obstrução a esse nível, e se é bilateral, normalmente deve ser uma obstrução a nível de entrada do canalículo dentro da parte óssea, e aí a indicação é fazer na minha perspectiva, por aquilo que estou a ouvir por telefone, é fazer uma intervenção cirúrgica com anestesia geral para reconduzir estes canalículos fazendo uma dacrocistotomia. Sim. Olha, Cecília, depois tem que entrar em contacto com o doutor, está bem? Muito obrigada por ter ligado. Sim, obrigada também. Um beijinho, Tânia, que eu gosto muito de si. Beijinhos, Cecília, obrigada. Beijinhos, obrigada. obrigada.
Mariana e Paulo, obrigada também por terem vindo prestar o vosso testemunho. Espero que continuem assim felizes ao longo de toda a vossa vida e vieram aqui demonstrar de facto que estas cirurgias são fundamentais. Doutor, continua connosco na terceira parte do nosso programa e aproveito para dizer lá para casa que se quiser, se tiver dúvidas sobre este tema, liga o 910-106-359. Já sabes, estamos a falar de cirurgias plásticas na face com o intuito, já agora, de melhorar a nossa saúde. Se tiver dúvidas, ligue. Até já.